Professor, o que dizer em relação às orações e pedidos feitos a santos e que foram atendidos assim como foi pedido? Santos podem atender as orações, os milagres pedidos, professor? Vamos analisar primeiramente um texto. Temos 2 minutinhos. Então vamos ser rápidos, então não vai dar tempo de fazer uma análise maior. 1 Timóteo, primeiramente, temos que entender o seguinte: à luz das Escrituras, só um ser pode interceder por nós. 1 Timóteo 2,5: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Por que que o texto diz isso? Porque só Cristo tem uma natureza divina humana. Com a sua divindade, Cristo aproxima Deus da humanidade. Com sua humanidade, Cristo aproxima o ser humano de Deus. Então só Cristo é o mediador entre a humanidade e Deus. Não existe santos no céu intercedendo por nós. Quando pedidos são atendidos, tem 2 fontes. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, ajuda a pessoa. E algumas vezes Satanás pode atuar para criar circunstâncias para a pessoa acreditar num erro doutrinário. Nós não podemos julgar em qual situação é Deus ou não. Agora, nós podemos avaliar que, à luz da Bíblia, a Bíblia não apoia a intercessão dos santos. Como provar a intercessão dos santos na Bíblia? Eles estão inconscientes? Primeira coisa que você precisa saber é que em João 21, 25 diz que nem tudo foi escrito, ou seja, nem tudo está lá escrito ao pé da letra. Mas dá para provar a intercessão dos santos na Sagrada Escritura? Lógico que sim. Primeiro passo é saber que em 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15, vai dizer que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então a igreja tem poder de nos ensinar a verdade, por ela ser a coluna e sustentáculo da verdade. Segunda coisa que você precisa entender é que existe o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Isso está em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Romanos capítulo 12, versículo de número 5, e Colossenses 1,18, que diz que Cristo é o cabeça desse corpo místico, que é a igreja. Há então uma unidade entre aqueles que estão no céu com aqueles que estão na terra. Isso está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 9 ao 10. Então nós precisamos entender primeiro isso para chegarmos a entender a intercessão dos santos. Há esta unidade entre o povo de Deus, tanto os que estão na terra com os que estão no reino dos céus. Ah, Daniel, mas aí os protestantes dizem que os santos estão dormindo. Isso é uma mentira, pois em Gênesis capítulo 4, versículo 10, diz que o sangue de Abel clamava por justiça. A gente encontra também a confirmação disso lá em Apocalipse capítulo 6, do versículo 9 ao 10, que fala que os mártires estão clamando por justiça. Jesus, quando conta a história do rico e do pobre Lázaro, ele não diz que depois da morte eles ficaram inconscientes. Então essa história de dizer que os santos estão inconscientes é uma mentira protestante. Em Hebreus 9, 27 diz que o homem há de morrer uma única vez e logo em seguida vem o juízo. Então acontece o juízo particular, que os protestantes não acreditam, mas está na Sagrada Escritura, e a grande prova é que os mártires estão clamando por justiça, então eles não estão dormindo. Citei aí para vocês Lucas 16 e Gênesis 4, 10. Então aqui já cai por terra essa história de inconsciência dos santos. Os santos não estão inconscientes. O que fica inconsciente é o corpo, mas não a alma dos santos. E eles estão no reino dos céus e estão intercedendo sim por nós. Mas onde tem na Bíblia dizendo a intercessão dos santos, Daniel, de uma forma mais clara? Você pega Apocalipse capítulo 5, versículo de número 8, vai dizer que os 24 anciãos pegavam as orações de todos os santos e levavam a Jesus. Ora, se isso não é intercessão, é o quê? Ah, mas aí o protestante vai citar, como sempre, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz que só há um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ora, mas o protestante esquece de ler o versículo 6, que diz claramente que esta mediação não se trata de orações, e sim do sacrifício de nosso Senhor Jesus no madeiro da cruz. Veja o versículo 6, protestantes, antes de você citar isso referente às orações dos santos. Os santos intercedem por nós porque há esta unidade no corpo místico de Cristo. E eles, por estarem no reino dos céus, por permissão divina, eles sabem muito bem o que está acontecendo na terra, tanto é que lá em Apocalipse 6, do 9 ao 10, os mártires sabem muito bem o que está acontecendo na terra. Isso deixa claro para nós.
Então, os senhores protestantes, eles tentam enganar as pessoas com suas distorções bíblicas, dizendo aí, referente a Jesus ser o único mediador, se utilizando de 1 Timóteo 2,5, como se isso fosse referente às orações, sendo que se trata do sacrifício de nosso Senhor Jesus no madeiro da cruz. Ah, Daniel, mas os santos não são onipresentes, como é que eles vão ter acesso à oração de todo mundo ao mesmo tempo? Ora, não se aplica as mesmas limitações que nós temos aqui na Terra, como as que os santos têm no reino dos céus. Eles são participantes da onipresença divina e é por isso que Deus permite eles saberem das orações de todo mundo. Quer ver uma prova disso? Por exemplo, São Miguel Arcanjo não é onipresente, mas lá em Daniel capítulo 12, a partir do versículo 1, vai dizer que São Miguel era o protetor do povo de Deus. Como é que ele vai proteger um povo inteiro, o povo todo de Deus, se ele não é onipresente? Lógico que é por uma permissão divina que isso acontece, porque São Miguel é participante da onipresença divina. Tanto é que Daniel, quando vai rezar, ele pede a proteção divina e quem é que vem em seu socorro? Miguel. Tanto é que lá em Daniel capítulo 10, do versículo 12 ao 13, fala isso. E no último versículo do capítulo 10 de Daniel, ele diz que não há quem me defenda contra meus inimigos a não ser Miguel. Talvez se isso fosse dito hoje, o protestante ia chamar de idolatria. Quer saber mais detalhes das minhas respostas aos ataques protestantes? Fala comigo agora nesse WhatsApp aqui e compra um estudo bíblico a partir de R$10 e você vai ter um conteúdo muito grande respondendo aos ataques protestantes, às distorções que eles fazem da Sagrada Escritura. Aguardo a sua mensagem, tá certo? Deus abençoe. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo.